Olá pessoal, vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje falaremos sobre formação de palavras. Tudo bem? Então vamos lá então. Formação de palavras. As palavras que compõem o léxico, o que é o léxico? É o vocabulário, né, da língua. Então, quando você pega todo o conjunto de palavras que pertence ao vocabulário, nós chamamos de léxico, tá? E aí esse léxico, claro, ele vai se dividir, né? Às vezes tem o léxico da medicina, tem o léxico do skatista, porque são as palavras que estão presentes naquele tipo de vocabulário daquele grupo social. Mas quando falo léxico da língua, significa que são todas as palavras que pertencem ao vocabulário da língua, tá? Então, as palavras que compõem o léxico da língua são formadas principalmente por dois processos morfológicos. Então, olha só, esses dois processos que nós temos aqui são aqueles pelos quais as palavras da nossa língua vão se formar. Qualquer palavra que você pensar, tá? Qualquer palavra que você imaginar da língua portuguesa, ela vai se formar por um desses dois processos. Ou pelo processo de derivação, e aí ele vai ter alguns tipos, que é o chamado prefixal, sufixal, parasintética, regressiva e imprópria, e ou o processo de composição, que pode se formar as palavras. E aí nós teremos dois tipos, justaposição e aglutinação, tá? Então olha só, palavras primitivas e derivadas. Antes de mais nada, vale ressaltar dois conceitos importantes para o estudo de formação das palavras. Os vocábulos primitivos são as palavras que originam outras. Então o próprio nome já diz, ó, primitivo, quer dizer primeiro. Então esse primitivo é a partir daquela palavra que outras serão originadas, tá certo? Mas precisa se partir de uma palavra. Você nunca vai ver assim, não, as palavras se formam ao léu da sorte. Não. Ela precisa de uma e a partir dela irão se formar outras. Mas você precisa de uma primitiva para daí você ter as chamadas derivadas, tá certo? Mas você tem uma primeira e a partir da primeira você forma todas as outras. Já as palavras derivadas são aquelas que surgem a partir das palavras primitivas. Então elas só surgem a partir, mas ela precisa dessa primitiva para poder surgir então as derivadas, tá? Então, por exemplo, ó, eu tenho a palavra dente, que é uma palavra primitiva, é a primeira palavra, né? E a partir dela eu posso formar palavras como dentista, tá? Que aí é uma palavra derivada. E aí você deve estar pensando, dentista, dentição, dentinho. Então tem várias palavras que eu posso formar, mas todas elas derivadas da palavra primitiva dente, tá? Outra, a palavra mar, né, é uma palavra primitiva, porque é a primeira. Então, a partir dela, eu formo outras palavras, como, por exemplo, a palavra marítimo, tá? Ou marítima também, mas elas serão derivadas da palavra mar, que é a palavra primitiva. Outra, a palavra sol, é uma palavra primitiva, tá? É uma primária. Então, a partir dela, eu consigo formar palavras como solar ou solares. Então, essas palavras são derivadas da palavra primitiva sol. Nós temos vários outros, por exemplo, a palavra livro é uma palavra primitiva e dela vai derivar livraria, livreiro, tá? E por aí vai. Então, sempre nós temos a primitiva e a partir dela se formando as derivadas, tá? Afixos. O que são os afixos? Além do conceito de palavras primitivas e derivadas, temos afixos. Eles são morfemas. Morfemas são partes que compõem uma determinada palavra, né? Ou seja, menores partículas significativas da língua. Juntos a um radical, nós já vamos ver sobre isso, os afixos formam uma palavra. Por exemplo, pedra é a palavra primitiva, né? A partir dela, eu posso formar a palavra pedreira, que é uma palavra derivada. Nesse exemplo, foi acrescentado o sufixo eira. Então, presta atenção aqui, pessoal. O que acontece? Nós temos uma parte da palavra que essa parte ela será sempre inalterável, ela não muda, tá? Então, nessa palavra primitiva,
há um morfema, há uma parte dessa palavra que ela não se altera, ela não muda. Isso nós damos o nome de radical. Esse radical, que é a parte que não muda, é que eu vou precisar para que outros afixos se juntem a ela para formar outras palavras. Então eu vou dar um exemplo aqui para você, ó. Tá aqui vendo a palavra pedra, tá vendo? A palavra pedra, você tá vendo que termina com a letra A. Mas a partir da palavra pedra, eu posso formar a palavra pedreira. E aí você vai ver que as 4 primeiras letras permaneceram sem mudança, ó, você tá vendo? O P, E, D, R. O que acontece? Isso daqui é o meu radical, é o seu radical, tá? Porque a partir do A houve uma mudança. Do A eu tirei e coloquei o E, e depois o I, o R e o A. Essa parte aqui, ó, E, I, R, A, eu vou dar o nome de afixo. Mais precisamente, é o chamado sufixo. Por quê? Porque o afixo, ele se divide em 2 partes. Ou ele será prefixo, ou ele será sufixo. O prefixo é o que vem antes do radical. É aquela parte que eu falei que não muda na palavra, que a partir dela você forma todas as outras. E o sufixo é aquele que vem depois da palavra, depois do radical, tá? Então ele sempre vai vir depois do radical. Então se ele vem antes do radical, ele é prefixo. Se ele vem depois do radical, ele é sufixo. Mas eu quero que você entenda que o prefixo e o sufixo é o que nós chamamos de afixos, tá bom? E aqui vai, ó. Então nesse exemplo foi acrescentado o sufixo eira, conforme eu expliquei, tá? Foi acrescentado a quem? Foi acrescentado ao radical, tá? Os afixos são classificados de acordo com sua localização na palavra, igual eu falei, se é no começo ou se é no fim. Assim, os sufixos vêm depois do radical, ó, igual eu falei, sufixos vêm depois, tá? Por exemplo, folhagem e livraria, tá? Eu usei até livraria agora de exemplo. Mas folhagem vem da palavra folha, não vem? Mas então eu vou entender o seguinte: se folhagem vem de folha, qual é a parte que foi acrescentada ao radical? Aí você vai falar, bom, folha, folhagem, então foi o G, o E e o M. Então esse daqui eu vou chamar de sufixo, porque ele foi acrescentado ao radical folha, que é a parte fixa, tá certo? E livraria vem da palavra livro. E aí você vai ver que de livraria para livro, as 4 primeiras letras permanecem, o L, I, V, R. Mas a partir daqui, ó, vai mudar tudo. O O do livro vai embora e aqui deu lugar para o A, o R, I e o A. Esse A, R e A eu vou chamar de quê? De sufixo, porque ele foi colocado após o radical. Então isso eu chamo de sufixo. Já os prefixos são acrescentados antes do radical, conforme eu falei. Só lembrar, ó, pré. Se você estudou o pré, é porque vem antes da escola, tá? Então, ó, antes do radical, por exemplo, desleal e ilegal. Tá vendo? Ó, o des foi colocado antes do radical leal. Então, esse des é um prefixo. Ilegal, o i foi colocado antes de legal. Então, esse i é o quê? Um prefixo, porque foi colocado antes do radical, tá? Ele fala aqui ó, também, ó, além deles, ainda os infixos que aparecem no meio da palavra, sendo representados por uma consoante ou vogal. Por exemplo, cafeteria, que aqui é o T, né? Cafeteria vem de café, e aqui o T, que vem no meio, eu chamo de infixo. E aqui eu tenho também cafezal. Cafezal também vem da palavra café, mas aqui no meio eu tenho a letra Z, e eu também chamo isso de infixo, tá? Próximo, radical e prefixo, já falei, mas vamos retomar um pouco. Antes de analisar uma palavra e o processo pela qual ela foi formada, faz-se necessário o conhecimento do seu radical e de seus prefixos. Segue abaixo alguns exemplos de radicais de prefixos gregos e latinos, ou seja, as línguas que mais influenciaram o léxico da língua portuguesa. Então nós temos uma lista de prefixos que nós pegamos da língua grega e da língua latina. Sabe que a língua latina é uma chamada língua morta, mas antes dela morrer, ela nos concedeu vários prefixos, que são essas partes que nós colocamos antes dos radicais das palavras. Eu coloquei aqui uma lista, depois você pode dar um pause e dar uma olhada, tá? O que eles significam? Então, por exemplo, acro. Acro significa
alto, elevado, né? E aí eu posso colocar na palavra acrobata ou acrobacia, claro, porque eles fazem isso no alto. Aero significa ar, claro. Se eu falo aeroplano, aeroplano é um avião que vai circular no ar, né? Antropo significa homem, né? Arcaio, arquel significa antigo. Arquia significa governo. Tudo isso aqui são prefixos, tá, pessoal? Que são colocados antes dos radicais das palavras, tá? Hídrio, que é água, né? Hipo significa cavalo. Você vai ver que tem vários aqui, ó. Psico é alma, sofia ou zofia, né? Filosofia, né? Sabedoria. Então você vai ver que nós temos aqui vários prefixos, tá certo? E aí você vai usar em determinadas circunstâncias alguns deles. Tá aqui os gregos, né? Radicais gregos e prefixos gregos, tá? Então isso aqui, ó, eu tenho os radicais, quer dizer, aquelas partes fixas que não são alteradas, e eu tenho os prefixos, que são colocados antes dos radicais. Aqui eu tenho os radicais latinos, tá? Que vem do latim, que são aquelas partes, como eu falei, fixas na palavra, inalteráveis, e eu tenho os prefixos, são colocados antes desses radicais, tá? E aqui tem vários aqui com seus significados. Pelo tempo, eu deixo aqui para você dar um pause, depois dar uma olhada com calma, tá? Processos de derivação. Agora sim, vamos lá. Os processos de derivação de palavras ocorrem de 5 maneiras, sempre com um radical, guarde isso, e os afixos, conforme nós explicamos já, que são sufixos e prefixos. Então presta atenção. No processo de derivação, você só vai trabalhar com um radical, tá? E esse radical vão ser incorporados ou antes do radical, ou depois do radical, ou os dois ao mesmo tempo, tá? E aí, nesse processo, nós temos alguns nomes. Por exemplo, derivação prefixal. O próprio nome já diz, ó, prefixo. Ou seja, o prefixo é incorporado antes do radical e forma, então, a palavra, né? Inclusão de prefixo à palavra primitiva. Por exemplo, ó, todos antes do radical, ó, infeliz, antebraço, enraizar, refazer. Então, esses aqui que são colocados antes do radical é o chamado processo de derivação prefixal, porque eles são colocados antes e você só trabalha com um radical, você está vendo aqui. E se for colocado depois, professor? Aí ele se chama derivação sufixal, que é chamada sufixação. Inclusão de sufixo à palavra primitiva, por exemplo, felicidade, ó. Então eu coloco depois do radical, tá vendo? Esse sufixo aqui que eu coloco depois vai me dar o nome de derivação sufixal, tá? Porque foi incorporado depois do radical. Beleza, ó, tá vendo? Vem ao final da palavra, então vem depois do radical. Isso chama derivação sufixal. Estudante, ó, o ante vem depois do radical, então isso também é uma derivação sufixal. A parasintética, o que é isso? É a inclusão de um prefixo e sufixo à palavra primitiva. Então vai ser colocado tanto antes quanto depois, tá? Então olha só, entardecer, ó, tá vendo? Aqui tá o radical, ó, tarde. Mas eu coloquei antes, ó, um prefixo e coloquei depois, ó, um sufixo. Então isso eu vou dar o nome de parasintética, que também se chama parassíntese. Emagrecer, claro, vem da palavra magro. E aí, ó, eu coloco o E antes do radical e coloco o C depois do radical. Então eu coloco um prefixo e também um sufixo. Isso eu vou dar o nome de derivação parasintética. Engaiolar, eu vou colocar antes e vou colocar depois, tá? De gaiola. E aí, isso daqui eu vou dar o nome de derivação parasintética, porque eu tenho prefixo e sufixo ao mesmo tempo, tá? Derivação regressiva, o próprio nome diz, regresso, voltar. É como se a palavra já estivesse maior, o seu radical, e eu preciso regressar para formar outra. Então ela já é mais extensa e eu preciso encurtá-la. Então eu preciso regressar para poder formar outra palavra. Então, por exemplo, redução da palavra derivada por meio da retirada de uma parte da palavra primitiva. Por exemplo, beijar. Beijar tem 6 letras, você está vendo? Mas de beijar eu posso formar a palavra beijo, que tem 5 letras. Então eu vejo aumentar a palavra diminuir. Então isso eu chamo de derivação regressiva, porque foi retirada uma parte da palavra primitiva, tá bom? Debater, debate, perder, perda, tá vendo? Então sempre vai perder uma parte. E a derivação imprópria. O que é a derivação imprópria? Ocorre a mudança de classe gramatical da palavra. Então o que é isso? Uma mesma palavra, que
que ela pode ser usada em classes gramaticais diferentes dependendo do contexto. Então, por exemplo, você pega uma palavra, igual a palavra monstro. Monstro é um substantivo, porque ele está nome para uma criatura. Mas, às vezes, ele pode ser um adjetivo. Por exemplo, ontem teve um show monstro. Então, você está dando a característica do show. Então, aí passa a ser um adjetivo. Jantar. Jantar pode ser verbo, se eles indicaram ação. Ontem eu fui jantar na casa do meu amigo. Então, aí é ação. Mas a palavra jantar pode ser substantivo em outra circunstância. Por exemplo, o jantar estava ótimo. Então, o jantar está dando o nome da refeição. Então, nesse caso, será substantivo. A derivação imprópria é justamente isso. É o deslocamento da palavra de uma classe gramatical para outra. De um substantivo para um adjetivo, ou de um adjetivo para verbo, de um verbo para substantivo. Então, ela vai nesse deslocamento e ela muda sua função, muda sua classe gramatical, melhor dizendo, e aí, então, ocorre a derivação imprópria. Por exemplo, eu coloquei aqui de novo que o jantar, né? O jantar estava muito bom, substantivo, porque está dando nome para a refeição. Agora, isso aqui já é ação, ó. Fui jantar ontem à noite com o Luiz, que é verbo, tá? Então, guarda isso daí, sempre nós vamos ter. Por exemplo, andar. Andar pode ser ação. Você fala, eu fui andar na praça. Então, você foi fazer uma ação de andar. Mas andar pode ser também um substantivo. Você fala, me leve ao 18º andar. É o nome do lugar onde você quer ir. Então, ele vai deslocar de verbo, fui andar, ação, para o nome de um lugar, 18º andar. Então, você já vai ver que isso aí é uma derivação imprópria. Mas em todos aqui, eu quero que você guarde isso. É derivação porque você trabalha com apenas um radical. Agora, o que vai acontecer? Nós vamos ter que trabalhar com mais de um radical, que aí nós chamamos de processos de composição. Os processos de composição de palavras envolvem mais de 2 radicais, tá vendo? De palavras sendo classificadas em. Então, o que acontece? Você pega um radical, pega outro, ou às vezes até 3, né? Ou se precisa até mais, você vai juntá-los para formar uma outra palavra. Se você pegar um, ele tem um sentido. E se você pegar o outro radical, ele tem outro sentido. Mas quando você pega esses dois e os reúne, por exemplo, você vai dar origem a uma outra palavra. Nesse processo, que é o de composição, nós temos a justaposição e nós temos a aglutinação. Primeiro, você tem que entender o que é justaposto. Justaposto seria como você pegar algo e colocar ao lado. Mas o que acontece? Só fica ao lado. Ninguém perde nada. Só vai encostar. Esse daqui continua com sua composição natural e esse aqui também. E eles se juntam e aí eles fazem ali o que precisa fazer. Por exemplo, você vai fazer um trabalho escolar. Pega a mesa e se junta. Aquilo ali é uma justaposição. Tá? Porque as mesas estão justapostas. Mas a mesa ela não entra na outra. Tá? Ela só vai ser colocada ao lado. Você pega livros, coloca um em cima do outro. Eles estão justapostos. Você pega uma pessoa, coloca do lado, está justaposto. Você não entra na pessoa, nem a pessoa entra em você, nem um livro entra no outro, nem a mesa entra no outro. Estão apenas justapostos, tá certo? Então, para você entender isso, precisa entender isso, para nós entendermos aqui, ó. Na união dos termos, os radicais não sofrem qualquer alteração em sua estrutura. Igual eu falei, só reúne para poder formar uma outra palavra. Então, por exemplo, ó, eu sei que a palavra surdo, ela é um radical. Sei que a palavra mudo é um outro radical. Só que o surdo é uma coisa, mudo é outra. Só que se eu uno as duas, eu vou dar origem a uma terceira palavra, uma palavra uma pessoa que tem as duas características, surdo mudo. Tá? Então, mas você vai ver que não tem perda nem para o surdo, nem na palavra surdo, nem na palavra mudo. Aqui, por exemplo, a guarda-chuva. Eu sei que guarda é um verbo e chuva é um substantivo, só que em sentidos separados. Só que se eu pegar e juntar as dois, eu dou origem ao nome de um objeto, que é aquele que nos protege. Mas você vai ver que o guarda não perde e o chuva também não perde. Nenhuma da palavra aqui vai perder. Tá? Abre latas. Abre, eu sei que é verbo, tá? Num contexto. E latas é uma questão de objeto. Mas se eu uno os dois, eu vou dar origem ao nome de um outro objeto, que é aquele que serve para nós abrirmos latas. Tá certo? E nós temos vários. Para-choque, beija-flor. Nós temos tantas palavras na nossa língua, né? Guarda-roupa e por aí vai. Tá? Aglutinação. Aglutinação aí você já tem perda. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de aglutinação para você. Aglutinação seria, por exemplo, você vai fazer um suco, aquele de pozinho. Você pega a água e joga o pozinho dentro. Daqui a pouco você não consegue mais
diferenciar, separar os dois. Você entendeu? Os dois se misturam, os dois se tornam um só. Então vai ter perda. A água vai perder sua composição e aquele pozinho vai perder sua composição, se transformando em outra coisa. Então a aglutinação aqui é essa ideia, tá? Então, ó, na união dos termos, pelo menos um dos radicais sofre alteração, quer dizer, mudança em sua estrutura. Por exemplo, planalto. Planalto é a união de duas palavras, dois radicais, ó, plano, alto. Quando eu uno os dois, você vai ver que esse O aqui, ó, foi embora. E aí vira planalto, tá vendo? Hidroelétrica é a união de dois radicais, ó, hidro e elétrica, tá? Aí você vai falar, professor, mas não teve perda aqui, né? Na verdade seria hidrelétrica, que muita gente fala, né? E aí o O se perderia, tá certo? Então isso vai acontecer. Por exemplo, vinagre. Vinagre é a união de três radicais. Vinho do Acre. Então você vai ver que vai perder várias letras na que une para transformar em vinagre. Então isso nós chamamos de processo de aglutinação, quando algum dos radicais ali sofrem perdas, tá? Nós temos aqui por fim o neologismo, que é um processo de formação de palavras em que são criados novos termos para suprir alguma lacuna de significação. Então nós temos vários, por exemplo, tuitar, nós temos várias palavras que nós criamos, às vezes, moage, as pessoas falam, né? São palavras que têm significado que nós criamos ali na hora, então é um neologismo, uma palavra nova que se cria, neo significa novo, né? Podemos citar como exemplo a palavra internetês, que são a linguagem, né, que se usa na internet, que se refere à linguagem da internet. E por fim nós temos o hibridismo. Híbrido, você sabe, né? Também é um processo de formação de palavras. Esses termos são formados com elementos de idiomas diferentes, por exemplo, sociologia, que é do latim sócio e do grego logia. Então nós chamamos de híbrido porque há essa mistura. O híbrido é uma mistura. Então ele vai pegar uma palavra do latim juntando com outra palavra do grego, dando origem então à palavra sociologia. Isso eu dou o nome de hibridismo. Beleza, pessoal? Ficou um pouco extenso aqui porque o assunto ele também é extenso. Beleza? Ficamos por aqui. Até mais.